Boa tarde, aqui é a doutora Cristina Aguiar com os vídeos do canal Neuropediatria para você. Eu vim falar sobre a microcefalia. A microcefalia não é o nome da doença. A microcefalia é o nome do sinal de uma doença. A cabeça está pequena porque houve alguma coisa. Houve uma atrofia cerebral, houve uma má formação, houve algo que atrapalhou o desenvolvimento neurológico. Principalmente nos primeiros 3 meses de gestação, que é onde você tem a formação. Mas pode ocorrer no decorrer de toda a gravidez. E a criança nasceu com a cabeça pequena. O exame de imagem, tomografia, ressonância, vão demonstrar uma atrofia cerebral. E vão demonstrar talvez malformações. Isso acontece com várias causas. Você pode ter uma microcefalia por desnutrição, você pode ter microcefalia por uso de álcool na gravidez, por uso de drogas, mas você também tem pelas infecções que a mãe teve uma doença durante a gravidez, ficou muito evidente agora por causa do evento do Zika, mas nós já tínhamos por causas de rubéola, de toxo, de citomegalovírus. Então, esses vírus, quando acometem a mãe durante a gravidez, eles têm poder de entrar na criança e atrapalhar e causarem malformações no desenvolvimento do cérebro. E por consequência, o cérebro que foi afetado não se desenvolveu, não se formou adequadamente, então a criança nasce com uma cabeça pequena, com microcefalia. Nos casos onde a criança nasce com a cabeça de tamanho normal, porém ela teve uma falta de oxigênio na hora do parto, como na paralisia cerebral, ela tem uma cabeça normal ao nascer, porém no decorrer do primeiro ano de vida, aquele cérebro que recebeu esse dano cerebral que foi causado pela falta de oxigênio, que deixa marcas, ele não se desenvolve mais a partir deste momento de forma adequada. Então a criança vai ter uma microcefalia adquirida, que aconteceu após o nascimento. Isso acontece por diversas causas. Eu botei a paralisia cerebral, mas qualquer agravo ao cérebro pode causar uma microcefalia numa criança, principalmente quando isso acontece nos primeiros anos de vida, até os 2 anos de vida. Depois de 2 anos de vida, você pode ter sequelas neurológicas importantes. Na nossa idade, por exemplo, pessoas adultas que sofreram um afogamento, um AVC, podem ter sequelas neurológicas porque houve um agravo, mas a cabeça já tinha um tamanho. Então, com isso, essa cabeça não reduz, é crânio, é osso, então ela não reduz. Existe uma má formação, pode haver uma atrofia que vai ser compensada no tamanho pela formação de líquor que vai preencher esses espaços que por acaso ficaram vazios por uma atrofia cerebral que aconteceu após um AVC, por exemplo, após uma parada cardiorrespiratória. Então, um paciente de 20 anos, de 14 anos, de 10 anos, depois de uma parada cardiorrespiratória, após algum tempo, você vai tirar uma tomografia, vai fazer uma tomografia e você vai ver uma atrofia cerebral com uma que nós chamamos uma hidrocefalia compensatória. Quer dizer, o líquor entrou e preencheu os espaços. Mas ele não tem microcefalia. Não ocorre mais a microcefalia. A microcefalia acontece quando nós temos, durante a gravidez, que é um período que a cabeça cresce demais, a criança se desenvolve muito, ela desenvolve muito rapidamente, e no primeiro ano de vida a cabeça cresce muito. Então qualquer agravo que acontecer no primeiro ano de vida tem consequências no perímetro craniano. No segundo ano de vida, a cabeça já tem um crescimento menor. No decorrer do segundo ano. Mas eu ainda posso ter, em alguns casos, ainda uma microcefalia nesse segundo ano de vida, mas já é menos importante. Agora, depois do terceiro ano de vida, mesmo que haja um agravo, você normalmente não terá mais
o sinal de microcefalia, embora você possa ter todas as malformações que podem existir num paciente com microcefalia. Só que essas malformações com atrofia cerebral, com áreas de isquemias que aconteceram, não foram mal formadas. Elas receberam um dano cerebral após o nascimento. Já as microcefalias, você pode ter malformações, que foram cérebro mal formado, porque esse cérebro teve um agravo nos 3 meses iniciais da gravidez. E com isso, você não vai ter, depois que a cabeça cresce, você não vai ter mais o sinal microcefalia, o sinal de cabeça pequena. E nós medimos a cabeça, existe um gráfico que mostra qual é o tamanho adequado da cabeça ao nascer e durante o decorrer de todo o primeiro, segundo e terceiro ano de vida e até por diante. Tanto que um dos dados mais importantes para o pediatra durante o acompanhamento do primeiro ano de vida não é só o peso e a estatura, é também o crescimento do perímetro craniano, associado ao desenvolvimento neurológico. Crianças com microcefalia, por consequência, possuem um dano cerebral e, com isso, tem um atraso do desenvolvimento neurológico que pode ser de leve, moderado ou grave, dependendo do grau do dano que ocorreu no cérebro. E se essa microcefalia foi primária, a criança nasceu com a microcefalia, ou se foi secundária, a criança teve uma microcefalia adquirida após o parto. E aí depende também de se foi uma paralisia cerebral, se foi uma meningite, cada caso é um caso, mas as sequelas podem ser tão graves quanto. Mas o achado microcefalia ocorre mais em crianças pequenas, ao nascer e nos primeiros anos de vida. Mas microcefalia não é o nome da doença. A cabeça pequena é uma consequência do que houve ao cérebro. E o tamanho do cérebro é que dá a cabeça pequena. Então, alguma coisa, em algum momento, causou um dano cerebral. Pode ser, por exemplo, o Zika na gravidez, pode ser a falta de oxigênio no momento da hora do parto, ao nascer, mas pode ser também aos 6 meses um episódio de sufocamento por um engasgo, pode ser também por uma parada cardiorrespiratória, por uma doença, pode ser por uma meningite, que houve também uma infecção e com isso um dano cerebral importante. E se ocorrer nesse primeiro ano de vida, ocorre uma microcefalia por consequência, mesmo que a criança tenha nascido com o perímetro craniano dentro da normalidade. Espero ter esclarecido. Um beijo.